voluntária em um livro. 1 Crônicas 29. 1 Crônicas 29, versículo 3. Já ouvi um amém ali, então eu vou ler, tá? Diz assim: E agora, por causa de minha alegria com a construção do templo do meu Deus, entrego todos os meus tesouros pessoais, ouro e prata, para ajudar na construção, além de todos os materiais que juntei para o santo templo. Ofereço 105 toneladas de ouro de Ofir e 245 toneladas de prata refinada, para revestir as paredes das construções e para os outros trabalhos em ouro e prata serem feitos pelos artesãos. Quem seguirá meu exemplo e entregará hoje ofertas ao Senhor? Então os chefes das famílias, os líderes das tribos, os generais, os capitães e os administradores do rei ofertaram voluntariamente. Aleluia. Versículo 9. O povo se alegrou com as ofertas, pois as entregou ao Senhor voluntariamente e de todo o coração. E o rei Davi também se encheu de alegria. Agora a gente vai ler, não precisa abrir, só escute. 1 João 3,16 diz: Sabemos o que é o amor, porque Jesus deu sua vida por nós. Portanto, também devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio das nossas ações. Provérbios 11, 25, para a gente encerrar. Provérbios 11, versículo 25, nos diz assim: Provérbios 11, 25. O generoso prospera. Amém? Quem revigora outros será revigorado. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Que palavra abençoada. Feche os teus olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por essa noite, pela leitura da Tua Palavra, Senhor, e que a Tua Palavra comece a gerar em nós, Pai, aquilo que o Senhor deseja que seja gerado no nosso coração hoje. Nós te damos, Deus, total controle, Deus, sobre esse momento, Pai, que o Senhor ministre sobre a Tua igreja aquilo que o Senhor quer, que o Senhor me use como canal, Deus, instrumento, Pai, nessa noite eu estou na Tua dependência, e eu te peço, Senhor, fala conosco hoje, em nome de Jesus, amém? Sente no seu lugar aplaudindo ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Bom, nós lemos aí 3 textos e alguém sugere aí qual é o assunto de hoje? Queria saber isso. Alguém sugere? Pode gritar daí da cadeira mesmo. Dou-lhe uma, dou-lhe 2. Meu esposo não vai, né? Que ele já sabe, né? Olha, hoje a gente vai falar. Repete comigo assim: desenvolvendo um coração generoso. Hoje nós vamos basicamente falar sobre ofertas, amém? E isso tudo tem a ver com um coração generoso. Primeiramente, você sabe que nós estamos aqui em uma terça-feira, que é um tempo para nós de alinhamento, né? Um momento de treinamento, de alinhamento de visão, de receber da parte de Deus um alimento mais sólido para a nossa caminhada, para a estação que a gente está vivendo aqui na nossa igreja. E diante disso, né, já tem um tempo que eu senti no meu coração já de ministrar uma palavra nesse sentido, buscando discernimento em Deus. Eu acredito que o próprio Deus me deu esse discernimento de que há uma necessidade real entre nós de falarmos a respeito de ofertas. Só que isso já tem um tempo, né? E tive várias outras oportunidades de ministrar e esse assunto não foi ministrado. Mas hoje, né, perguntando a Jesus o que trazer para a estação que a gente vive, porque eu creio, Jesus falou com você hoje. O Senhor fala conosco todo o tempo. Mas para nós, sempre a gente fala isso aqui no altar, né? Para a gente compartilhar uma palavra com a igreja, nós precisamos perguntar para Deus o que a igreja necessita como um todo, e não somente compartilhar o que Deus tem ministrado a mim de maneira pessoal. Então hoje, num tempo devocional, eu estava lendo justamente essa palavra que a gente leu aqui sobre ofertas, né? Sobre esse momento que o rei Davi oferta, ele chama o povo também ali para ofertar junto, e o Senhor foi ministrando algumas coisas ao meu coração, e eu lembrei de que há um tempo atrás o Senhor me despertou
para essa realidade, que nós precisamos cultivar um coração generoso. Amém? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então vamos lá, direto ao ponto, aquilo que interessa, né? A gente já tem um tempinho cronometrado aí, que a gente tem muita reunião hoje, mas eu creio que o Senhor Jesus vai falar conosco. Se possível, baixar um pouquinho o retorno, tá? O retorno não, o fundo. Eu acho que tá um pouquinho alto, não sei se para vocês ou para mim, mas tá me concentrando um pouquinho, tá? Se puder baixar. Vamos lá, repete aí comigo, ofertas. Quem já ouviu falar muito aí sobre oferta? Amém. Todo culto a gente tem o quê? Ofertório. Você tem a oportunidade de ofertar. Glória a Deus por isso. Mas falando aqui um pouquinho no contexto bíblico, nós sabemos que a oferta, ela é algo muito marcante, algo muito representativo. Nós vemos principalmente no Antigo Testamento o quanto que as ofertas elas são mencionadas muitas vezes. E nós vemos aí muitos textos dedicados a falarem de ofertas. Levítico, se você abrir aí sua Bíblia, tem exemplos de muitas ofertas. Por quê? As ofertas elas tinham a serventia, né, não somente da contribuição para a obra de Deus como nós conhecemos hoje, mas também a oferta tinha um papel de purificação de pecados, de consagração. Se você quisesse expressar sua gratidão a Deus por uma bênção recebida, você levaria ofertas. Ela tinha muitas funções. E hoje nós não realizamos mais esses procedimentos. Essas ofertas do Antigo Testamento, elas não eram somente assim, tá aqui, olha, meu dinheiro, tá aqui, olha, que uma parte do meu rebanho. Não, eram procedimentos grandiosos que eram feitos, né? Tinha que separar um animal muito perfeito e fazer de diversas formas. Alguém faz isso hoje para ofertar a Deus? Não fazemos. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós não vivemos mais segundo esses procedimentos, essas leis cerimoniais do Antigo Testamento. Hoje nós vivemos em uma nova aliança. Hoje, por meio do sacrifício de Jesus, todo aquele rito, toda aquela cerimônia foi dispensada. E hoje nós vivemos uma época onde você aí na sua cadeirinha fecha seus olhos e fala com Deus. Amém? Naquele outro tempo era um pouco mais difícil. Não vou me aprofundar nisso, mas por que eu estou tocando nesse assunto? Porque às vezes nós olhamos coisas que eram vividas no Antigo Testamento e nós não replicamos agora que estamos em uma nova aliança. E às vezes a gente olha assim, o Novo Testamento, Antigo Testamento, acho que nem vale mais, é só para a gente saber o que aconteceu. Mas a realidade é que no Antigo Testamento nós podemos extrair muitos princípios, nós podemos extrair inclusive muitas leis espirituais que ainda valem para esse tempo. Amém? Você está me acompanhando? Inclusive eu gosto de dizer também que o Antigo Testamento ele nos ensina muito sobre o coração de Deus. Nos ensina muito sobre os desejos de Deus. Porque pensa comigo, talvez hoje você não faz mais uma oferta para que você esteja em consagração, em santificação. Mas quando você lê que Deus pedia isso, no mínimo você vai entender que Ele se importa com santificação e com consagração. Amém? Então você não faz mais aquele mesmo procedimento, mas você começa a aprender o que Deus se importa, o que Deus deseja, aquilo que Deus ama. Isso diz respeito a princípio. O princípio ele não muda, isso diz respeito à essência. Amém? Então, se isso revela o coração de Deus, se era algo que Deus ele pedia antigamente, Ele continua desejando que nós venhamos praticar. Indo um pouquinho mais a fundo, quando nós vamos estudar a respeito de uma lei espiritual, o que isso quer dizer? Você quer saber se uma coisa que era vivida no Antigo Testamento é válida para o Novo Testamento? Você vai passar por uma pequena peneira. Você vai avaliar se essa situação foi mencionada por Jesus, se ela foi vivida por Jesus, se ela foi ensinada pelos apóstolos, né, pelos discípulos de Jesus, os escritores do Novo Testamento. Se você olha uma prática e você avalia, ela foi mencionada por Jesus, ela foi praticada, cumprida em Jesus. Os escritores do Novo Testamento mencionam ela ali algumas vezes no Novo Testamento. E isso é para você continuar vivendo. E por que eu estou dizendo tudo isso? Para te dizer que a oferta deve ser vivida. Porque às vezes nós ouvimos, não, o dízimo é no Antigo Testamento, a oferta é no Antigo Testamento. Gente, nós precisamos desenvolver um coração generoso, porque um coração generoso não me importa se está no Antigo Testamento, se está no Novo Testamento, não me importa se são 10%, não importa, um coração generoso, assim como o coração de Deus é.
só vai se importar em uma coisa: em transbordar aquilo que tem recebido de graça de Deus. Amém? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. As ofertas, elas se encaixam nisso? Se encaixam, elas são de extremo valor. E às vezes nós falamos pouco sobre isso. E quando nós falamos, nós relacionamos muito com as recompensas que nós receberemos se ofertarmos. Mas um coração generoso não tem a ver com aquilo que eu vou receber se eu fizer. Só tem a ver com oferecer aquilo que está dentro do meu coração. Só tem a ver com oferecer, como eu disse, aquilo que de graça eu estou recebendo de Deus. Então hoje a gente vai falar disso e não vou dar aqui dicas práticas. Eu não vou falar, nem me aprofundar muito no assunto. Hoje é só uma reflexão. Mas no mínimo nós temos que sair daqui com um coração desperto. Com um coração ativado em saber que eu preciso transbordar sobre pessoas. Eu preciso doar a minha vida. Eu preciso doar os meus recursos na obra, em pessoas. É sobre tudo isso que nós vamos falar. Porque nós aprendemos que a oferta, ela vai além da oferta. Amém? A entrega vai além daquilo que você está de fato entregando. Nós aprendemos isso com Jesus. Jesus ensinou sobre uma viúva, que ela deu simplesmente tudo que ela tinha. Quem já ouviu essa história da viuvinha? Jesus está ensinando um valor ali de uma oferta. A gente aprende que a oferta vai além da oferta quando a gente vê uma mulher que derramou todo aquele perfume aos pés de Jesus. Não é sobre o valor, não, aliás, não é sobre aquele preço, mas é sobre aquele valor que está sendo derramado. A gente aprende que a oferta, ela vai além do próprio recurso. Em que sentido? A oferta só é o recurso que eu dou, o dinheiro que eu oferto? Não, o próprio Cristo se entregou como oferta. Jesus não deu dinheiro literalmente para nós, ele foi uma oferta. Então o que eu estou querendo dizer hoje é que nós precisamos ampliar a nossa visão. Inclusive vou ler um texto sobre isso. Efésios 5 diz: sede imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Amém? Tudo isso eu estou falando para dar a nós hoje um panorama a respeito do que é oferta, a respeito do valor que exige uma oferta. E agora nós vamos aprender com esse texto alguns ensinamentos que são valiosos para nós nesse sentido. No versículo 3 diz assim para nós: e agora, por causa da minha alegria com a construção do templo do meu Deus, eu entrego todos os meus tesouros pessoais, ouro e prata, enfim. Davi fala bastante, ele diz aí: ofereço 105 toneladas de ouro de Ofir. Quem seguirá meu exemplo e entregará hoje ofertas ao Senhor? Primeira coisa que a gente vê aqui, Davi, um grande líder, ofertando a Deus. E você pode achar isso muito natural, ou você simplesmente pode falar assim: cara, ele era um grande rei, ele poderia falar assim para o povo: olha, vocês subordinados a mim, eu estou querendo construir um templo, e aí todo mundo oferta, tá, para o templo que eu quero fazer. Foi isso que ele fez? Não. Davi primeiramente fez aquilo que o próprio Deus colocou no seu coração. Então você percebe que ele fala assim: eu estou fazendo, quem vai seguir o exemplo? E hoje eu coloco para nós como igreja o desafio de seguirmos os exemplos uns dos outros. Porque às vezes a gente espera ter um exemplo para fazer. Às vezes alguém fala para nós fazermos algo, a primeira coisa que a gente responde: tu nem está fazendo, faz tu primeiro, tu já fez. Verdade é que tem que fazer primeiro quem entender primeiro. Quem pegar primeiro para si aquilo que Deus está liberando, receba e pratique. E que os demais sejam exemplos uns dos outros. Mas se estamos carentes de exemplos, alguém que é um grande exemplo na minha vida, meu pai, minha mãe, sempre foram pessoas semeadoras no reino de Deus. E a oferta deles sempre foi muito além da oferta, do recurso. A gente vai falar mais disso depois. Mas você vê no meio da igreja pessoas aqui que têm um coração generoso. Pastora Salete é sempre alguém que eu vejo se dispondo, porque são pessoas que veem além do recurso. Pastor Neto, alguém que eu sempre menciono aqui, alguém que nos ensina o quê? A dar passos de fé. Não é verdade? Meu esposo também quero citar, é alguém que muito me inspira.
Às vezes do nada, gente, eu vejo que ele oferta muito como um sinal de gratidão. Às vezes a gente vê tanto Deus na vida de uma pessoa, a gente recebe tanto de alguém que a gente se sente comissionado a semear naquela terra. São exemplos. Você carece de exemplos, você tem exemplos. Você tem exemplos de pessoas. Inclusive mencionando nosso líder, nosso pastor, aqui no versículo 9 fala assim: o povo se alegrou com as ofertas, pois as entregou ao Senhor voluntariamente de todo o coração. E o final diz assim: e o rei Davi também se encheu de alegria. O rei também se encheu de alegria. O líder também se enche de alegria quando vê o povo, quando vê o seu rebanho vivendo um princípio de Deus, vivendo algo que agrada o coração de Deus. Você quer alegrar o coração dos seus pastores? Oferte. Eu vou falar melhor. Quer alegrar o coração dos seus pastores? Sirva nessa casa. Oferte com o que você tem. Nós já vamos falar mais disso, mas entenda se isso alegra o coração de um líder, de um pastor, que dirá o coração de Deus. Porque eu não sei se você já percebeu, mas o coração de Deus se move em favor de pessoas, em favor de vidas, em favor de propósitos. E quando eu sou um instrumento para cooperar e contribuir com o propósito de Deus nessa terra, Deus se alegra conosco. E a alegria do Senhor é nossa força. A alegria do Senhor é nossa força. Se você agrada o coração de Deus e alegra o coração de Deus, saiba, você vai ser alguém fortalecido. Saiba, você vai ser alguém sustentado pela mão de Deus. E sabe por que isso alegra o coração de um líder? Primeira coisa, porque o sonho que está no coração dele não é dele. Amém? O sonho que está no coração de vocês é de vocês? Não. O sonho que estava no coração de Davi não era um sonho pessoal de Davi. Foi um sonho que o próprio Deus quis. Quando Davi tentou planejar a construção desse templo, porque ele mesmo quis, Deus falou assim: não vai ser você que vai fazer. E o próprio Deus sonhou a construção desse templo e falou assim: vai ser Salomão, seu filho. O sonho não era dele. Quando a gente está contribuindo, servindo, se doando, se entregando, nós precisamos lembrar: o sonho não são dos nossos pastores, o sonho não são dos nossos líderes, o sonho é de Deus. O propósito é de Deus, a obra é de Deus. Tantas pessoas que às vezes até ficam, só falta falar assim: olha, pastor, eu quero um relatório muito bem feito de todas as entradas e saídas aqui financeiras da igreja. Porque o pastor não presta mais contas com Deus, é com a pessoa. Meu irmão, descansa, semeia e descanse. O sonho não é do homem, é um sonho de Deus. E a gente vê Davi ofertando num sonho que era de Deus. Davi estava prestes a morrer e ele falou: sabe o que? Vou reunir tudo que eu tenho para cooperar com esse sonho. Se você ler os capítulos anteriores, Davi fala: tudo que eu tenho eu vou ofertar. Ele começa a dar instrução para todo mundo: olha, vocês cuidem disso aqui. Começou a instruir, porque Salomão ainda era inexperiente. Ele deu tudo que ele tinha em favor de um propósito que Deus tinha. Segunda coisa que eu falei, né? Por que isso alegra o coração, né? A nossa oferta, agora vem falar, ela vai além do nosso recurso, ela vai além do nosso dinheiro. Aqui no versículo 13 fala assim, 14: mas quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos te dar alguma coisa? Tudo que temos vem de ti, e demos apenas o que primeiro de ti recebemos. O que isso quer dizer? Tudo vem de Deus. Tudo que eu posso dar eu já recebi primeiramente de Deus. Tudo vem de Deus. Só o meu dinheiro vem de Deus? Não, gente. Tudo vem de Deus. Os teus dons, os teus talentos, as tuas habilidades, o teu conhecimento, a tua força, a tua juventude, eu não sei o que é que você tem aí, a tua inteligência, a tua maestria em fazer alguma coisa, tudo isso vem de Deus. E se tudo isso vem de Deus, nós primeiramente recebemos dele, nós devolvemos a ele. Como é que nós vamos viver essa realidade? Como é que nós podemos viver isso? Aí no versículo 18,
17 fala assim: eu sei, meu Deus, que examinas o nosso coração e te regozijas quando nele encontras integridade. Tu sabes que eu fiz tudo isso com boas intenções e vi o teu povo entregar ofertas voluntariamente e com alegria. Repete comigo aí: voluntariamente e com alegria. Como a gente vai ver essa realidade? Como fazer isso? Voluntariamente e com alegria. Amém? E isso foi o que me lembrou a respeito da generosidade. Eu até anotei aqui que generosidade é a virtude daqueles que se dispõem a sacrificar os próprios interesses em benefício de outro. Virtude de dar coisas boas aos outros de forma espontânea e de forma plena. Como é que nós vamos viver essa realidade de entrega, de oferta, de doação? Por meio da generosidade. Essa deve ser a condição do nosso coração, mediante a nossa entrega. Nós vemos em 2 Coríntios, Paulo ele está nos exortando a contribuir com generosidade. Eu queria ler para você alguns textos para a gente aprofundar nesse pensamento e encerrar. 2 Coríntios 8 diz assim, ele está falando o que Deus tem feito através das igrejas da Macedônia. Aí ele diz assim: elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso, e fizeram por iniciativa própria. Eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta ao povo santo. Fizeram até mais do que esperávamos, pois seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e a nós, como era desejo de Deus. Por isso pedimos a Tito, que inicialmente encorajou vocês a contribuírem, que os visitasse outra vez e os animasse a completar esse serviço de generosidade. Visto que vocês se destacam em tantos aspectos, na fé, nos discursos eloquentes, no conhecimento, no entusiasmo e no amor que receberam de nós, queríamos que também se destacassem no generoso ato de contribuir. Não estou ordenando que façam, mas sim testando a sinceridade do seu amor ao compará-lo com a dedicação de outros. Vocês conhecem a graça de nosso Jesus. Embora fosse rico, por amor a vocês ele se fez pobre, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Aleluia. Nós poderíamos ler esse texto todinho e o próximo capítulo que também fala disso. E nós vemos o valor, o peso que há em contribuir, em ter um coração generoso, em ofertar. E nós vemos Paulo falando a respeito disso. Ele diz assim: olha, vocês são tão bons em tanta coisa, na fé de vocês, nos discursos eloquentes, no conhecimento. Ele só faltou falar assim: vocês são maravilhosos, mas assim como vocês são maravilhosos nisso, eu também desejo que vocês sejam no ato de contribuir com generosidade. E ele fala a respeito de nós fazermos isso com alegria. Nós já vamos falar melhor. Mas o que a gente está vendo aqui? Que a oferta, ela sempre tem um propósito muito maior por trás dela. Essas pessoas, mesmo na sua pobreza, mesmo na sua dificuldade, elas estavam dizendo: é um privilégio ofertar sobre essa obra. É um privilégio ofertar junto com o povo de Deus. E nós precisamos olhar dessa maneira. A oferta, eu até anotei aqui, para mim a definição seria oferecer com alegria aquilo que na verdade não é meu, ou melhor, aquilo que não vem de mim, mas aquilo que Deus me deu. E esse é o ponto-chave dessa reflexão de hoje, a respeito da realidade da nossa igreja local. Você lembra que eu iniciei falando que a gente sempre procura ministrar algo que faça sentido para a estação que nós estamos vivendo. E eu quero dizer para nós hoje que nós estamos, nessa seara e nós somos úteis nela. Tenho dito que você é uma parte do corpo que eu não sou. E eu creio que nós precisamos desenvolver um coração generoso, justamente para que nós possamos ofertar aquilo que nós carregamos.
Porque Deus te deu uma voz, Deus te deu uma mensagem, uma unção, uma experiência que é sua. Amém? E esse corpo, ele precisa da sua oferta. Esse corpo precisa da sua entrega, precisa da sua doação. E eu acho que nós já entendemos que nós precisamos ampliar a nossa ótica a respeito da oferta. Nós temos falado um pouquinho aqui de perfil de comportamentos, né? Eu sou analítica, eu sou não sei o quê. E eu, sendo uma boa analítica, eu sempre procurei entender o porquê das coisas. Eu sempre procurei entender a razão por trás de tudo aquilo que eu faço. E eu tenho entendido e aprendido o quanto que é importante eu enxergar além. O quanto que é importante eu enxergar o propósito. O quanto é importante eu olhar a partir de uma ótica não natural, mas uma ótica do reino, uma ótica espiritual, uma ótica da fé. E por que eu estou falando isso para você hoje? Porque nessa estação que nós vivemos, Deus tem feito muitas coisas em nós. Tem feito muitas coisas no nosso meio. Deus tem gerado sonhos no coração da igreja que vão contar com as nossas ofertas, vão contar com as ofertas do nosso recurso propriamente dito, falando a exemplo da nossa EBF que está chegando, o nosso segundo andar que a gente quer construir. Quem quer ofertar com seus recursos? Diz amém. Eu desejo que nós sejamos um povo muito abençoado, muito próspero, para que nós venhamos ofertar mais, dizimar mais. Quem já orou assim? Eu já orei, Deus, eu quero dizimar mais. Se eu dizimar mais é porque eu também estou recebendo mais. Quem quer dizimar mais aí? Quem quer ofertar mais aí? Nessa estação, Deus tem gerado os sonhos no nosso coração e que as nossas ofertas abençoem esse lugar. Mas, sobretudo, doe a sua vida. Amém? Doe a sua vida. A sua oferta, ela vai além do seu recurso. Gaste a sua vida no reino. Eu lembro que o nosso pastor lá na Cidade Velha, o pastor Gilvandro, ele falava muito pra gente orar, dizendo assim: Deus, gasta a minha vida no teu reino. Gasta a minha vida no teu reino. Eu lembro que ele falava isso, às vezes eu ia orar, eu nem entendia. Eu sabia que tinha a ver com o fato de você se entregar. E eu orava, era meio adolescente, eu falava, eu repetia. Até que isso começou a ganhar forma no meu coração. Até que de fato eu comecei a entender o valor de gastar a minha vida para Deus. De gastar a minha força, de gastar a minha juventude. Nós precisamos gastar a nossa vida no reino. O que eu estou querendo dizer para você, nessa estação que nós temos vivido, não fica de fora. Não fica de fora, se envolve com o que Deus está fazendo. Se coloque no centro da vontade de Deus e diz: Deus, o Senhor está fazendo algo, eu quero viver o que o Senhor está fazendo no meio desse povo. Eu quero ser instrumento do que o Senhor está fazendo. Eu quero ser canal, eu quero ser agente. Eu quero gastar a minha vida para Ti. Porque quantas vezes você está gastando a sua vida onde não deve? Quantas vezes você está gastando a sua energia, o seu tempo no que não deve? Investindo a sua vida em pessoas erradas, em relacionamentos errados, em situações erradas, circunstâncias erradas. Mas eu creio que no meio do povo de Deus, no meio da comunhão dos seus santos, a vida de Deus flui, a cura de Deus flui, tudo que vem de Deus flui aqui no nosso meio. Porque nós somos o corpo, Ele é o cabeça, então Ele está acima de nós. Ele está nos direcionando, Ele está nos comandando. Gasta a tua vida no reino de Deus. Se você quer ofertar hoje, além dos teus recursos, invista o seu tempo em alguém. Oferta a tua experiência sobre alguém. Amém? Flua no seu propósito, invista em pessoas. Gaste tempo. Na verdade, já tem um bom tempo que eu aprendi que a oferta vai além do meu recurso, vai além do meu dinheiro. Hoje eu entendo que quando eu tiro tempo para conversar com alguém que me chama: meu Deus, eu não sei o que fazer. Eu lembro que tem semanas que a gente fica assim: meu Deus, não sabe quem responde primeiro, na verdade. Ontem eu estava trabalhando umas coisas, já estava meio tarde. O pastor Anderson se retirou. Peraí que eu vou mandar uns áudios agora. Ele ficou acho que sei lá quanto tempo. Passa áudio para um, passa áudio para o outro, conversa com alguém. É oferta. Isso é oferta. Isso não é em vão. Você está investindo.
Você não está gastando tempo, você não está desperdiçando a sua vida. Você está investindo, doando. E nós, no tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos entender. Olha para quem está do teu lado e fala assim: eu vou. A minha experiência, o meu conhecimento, a minha unção. Amém? É isso. É olhar para quem está do seu lado, pegar na mão e falar assim: eu vou investir na tua vida. Eu vou ofertar na tua vida o meu tempo. Eu vou ofertar sobre a tua vida aquilo que Deus me deu de graça. Porque às vezes nós somos hábeis em falar assim: fulano não muda, fulano não tem jeito. Você não gastou nem 5 minutos com fulano para falar um pouquinho aí da tua experiência, já que você é tão maravilhoso. Invista na vida das pessoas. Deus está nos chamando para isso. Então, para a gente concluir, eu quero dizer novamente: no reino de Deus é tudo sobre pessoas, é tudo sobre vidas. Então comece a enxergar além. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou te dar um exemplo. Nós tivemos agora há pouco que encontro com Deus, né? Algumas pessoas foram para o encontro, trabalharam no encontro. Eu lembro que teve um jovem que reconciliou e a gente queria enviar ele de última hora. A gente falou assim: gente, vamos ofertar, vamos ofertar. E eu lembro, até comentei, acho que com o meu esposo, não lembro. Falei: meu Deus, parece que quando a gente pede assim uma oferta, a gente só tem que faltar implorar e se arrastar e dizer: por favor, oferta. Mas se nós entendêssemos que não é sobre o dinheiro que eu estou dando. Ai meu Deus, mas R$10 é muito. Dá para comprar um sorvete, uma coxinha, não sei o quê. Meu irmão, é sobre a vida dessa pessoa. Quando você está ali no encontro e você vê pessoas sendo curadas, tratadas, transformadas, recebendo o Espírito Santo, você daria muito mais do que R$10. Então na hora de ofertar, fala assim: qual é o propósito por trás disso? Tem uma vida atrás. Tem alguém para receber mais de Deus. Tem alguém para ser transformado. Tem alguém ali para ser impactado pela glória de Deus. Tem alguém ali que a vida da pessoa vai mudar completamente. E não tem 10, 20, 30 mil reais que pague isso. E a gente vive essa experiência. A gente oferta não só o nosso dinheiro, porque a gente paga também para ir trabalhar, né? A gente, além de pagar com recurso, a gente oferta a nossa força, a nossa saúde. Tem gente que passa mal, que cansa. A gente volta tudo quebrado, rotina de cabeça para baixo, mas é oferta. E eu faria tudo de novo, se for para a gente sair de lá e nós vemos pessoas sendo transformadas por Deus. Pessoas que saíram de lá chamando, querendo auxílio, querendo discipulado, querendo conversa. E novamente nos dispomos: estamos aqui, conte conosco. Precisa conversar? Estamos aqui. Precisa de orientação? Estamos aqui. Oferte. Jesus nos chama para isso. Amplie a sua ótica. Glória a Deus. Está baixo esse aqui. Dá para trocar? Glória a Deus. Aleluia. A gente vai encerrar lendo aqui um texto, tá? Continuou baixo, né? Trocou certo? 2 Coríntios 9. Você pode ficar de pé para a gente ler esse texto, nós vamos encerrar. 2 Coríntios 9, versículo 6, diz assim. Você está me ouvindo? Lembrem-se: quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir no seu coração quanto dar, não contribuam com relutância ou por obrigação. Pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos para que em todo tempo vocês tenham tudo o que precisam. E muito mais ainda para repartir com outros. Então eu acho interessante esse texto que ele fala assim, basicamente, você sabe quanto que você vai ofertar, mas eu queria dizer que se você der pouco, você vai receber pouco. Se você ofertar muito, você vai receber muito. Quem quer receber muito? Oferte mais. E entenda novamente, oferte com o seu recurso, seja fiel no seu dízimo, nas suas ofertas,
mas sobretudo oferte a sua vida em pessoas, na obra de Deus, invista o seu tempo, amém? E eu creio que Deus então, Ele está nos chamando para esse tempo de doar as nossas vidas em favor daqueles que Ele também entregou a vida, amém? Ele se entregou por pessoas, Ele se entregou por vidas, e Ele está nos chamando para doar a nossa vida em favor dessas pessoas que Ele tanto ama. Nossa igreja se chama o quê? Catedral Ousado Amor. Qual é o lema, pastor? Amando vidas como Jesus amou. Amando vidas como Jesus amou. E o amor de Cristo é um amor sacrificial. O amor de Cristo é um amor que literalmente se doou, se entregou. E eu creio que hoje é o que Deus está dizendo aqui para nós. Se entreguem uns pelos outros. Ofertem uns nas vidas dos outros. Seja recurso, não interessa. Aquilo que você tem, libera sobre alguém. Porque aquilo que você tem, às vezes você não valoriza. Você acha que não é nada demais. Mas pode estar faltando na vida de alguém. E pode ser algo que vai resgatar esse coração. Amém? As ofertas que nós levantamos para levar pessoas, por exemplo, para o encontro com Deus, elas são uma prova para nós. Foi uma pequena semente, mas que eu creio que trouxe pessoas transformadas, renovadas e pessoas multiplicadoras. Você consegue entender? Que você semeou, investiu na vida de alguém que também pode investir muito mais em muitas outras pessoas. E isso só vai crescendo, só vai ampliando. Isso está a um passo da minha e da sua oferta. Amém? Nós vamos orar e eu desejo hoje, pode fechar os teus olhos. Quero declarar sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, que nós temos hoje um povo com um coração generoso, um coração contrito, um coração como o coração de Deus. Pai, eu quero te pedir que o mesmo amor que aquece e que queima o teu coração, que Ele venha impulsionar a nossa vida hoje. Que aquilo que te motiva, meu Deus, motive o nosso coração. Que nós tenhamos um coração como o seu. Um coração que se entrega, um coração que se doa, um coração que oferta. Um coração compassivo, que se compadece das pessoas ao nosso redor. E eu quero liberar, Deus, também sobre as nossas vidas, Pai. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos prospere muito mais, para que nós prossigamos sendo pessoas que ofertam com recursos. Mas eu também declaro, Pai, que aquilo que está dentro de nós também será uma oferta. Deus, tira do nosso meio toda a timidez, toda a vergonha, todo o bloqueio, todo o medo. Tira do nosso meio tudo aquilo que nos trava e nos faz prosseguir, nos faz avançar com ousadia, com autoridade, para liberar, Deus, sobre nossos irmãos aquilo que o Senhor nos entregou. Que cada um aqui viva o seu chamado, viva o seu propósito. Aquele que foi chamado para ensinar, que ensine. Aquele que foi chamado para contribuir, que contribua. Deus, cada um foi chamado de uma maneira, Pai, que da maneira que fomos chamados, que nós possamos viver, que nós possamos servir, que nós possamos, Deus, nos doar. Em nome de Jesus eu oro. Ativa os dons dessa igreja. Ativa, Deus, os talentos dessa igreja. Ativa ministérios hoje, ativa propósitos. Que nós possamos começar a ver no nosso meio pessoas se dispondo, se oferecendo e dizendo: ei, eu estou aqui. Eu posso ofertar com o meu trabalho. Eu posso ofertar com a minha mão de obra. Eu posso ofertar o meu tempo. Eu posso discipular pessoas. Eu posso abrir uma célula. Eu posso pregar, eu posso limpar a igreja, eu posso decorar. Seja lá o que for, Senhor Espírito Santo, eu te peço, de maneira simples, que o teu fogo queime hoje o nosso coração. E que o Senhor hoje traga à nossa mente o nosso propósito e o nosso chamado. E que nós possamos, Deus, te servir com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, com toda a nossa força, com toda a nossa vida, com todo o nosso vigor, até o nosso último dia, até o nosso último suspiro. Que ele seja teu, que ele seja inteiramente do Senhor, que ele seja para alcançar pessoas, para transformar vidas, para edificar, Deus, a tua igreja, para exortar o teu povo. Senhor, nós só temos um propósito, e esse propósito é o teu.
alcançar pessoas e estabelecer o teu reino nessa terra. Nós te pedimos isso, nos faz parte da tua grande obra nessa terra. Nos faz parte da grande obra que o Senhor tem para essa rua. Nos faz parte, Deus, na grande obra que o Senhor tem para essa igreja. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, eu oro. E eu creio que nós seremos um povo hoje mais disposto a entregar e a ofertar a nossa vida ao Senhor. Em teu nome nós oramos e nós agradecemos, Senhor.